viajando de volta para casa, estava me lembrando da época da residência médica de cirurgia geral e decidi fazer esse vídeo porque eu acho que vai ajudar você que é da área da saúde, principalmente você que é interno de medicina ou residente ali dos primeiros anos, seja de clínica médica ou de quaisquer outras especialidades, mas que tenha contato com pacientes cirúrgicos ou potencialmente cirúrgicos. E eu vou falar aqui baseado em uma história que aconteceu e eu vou dar exemplos de 3 hérnias que você não pode se esquecer. 3 hérnias das quais você não pode se esquecer, no português correto. Eu estava no R1, no primeiro ano de cirurgia geral, e uma interna chegou para mim e foi passar o caso. Falei, passa por favor o caso desse paciente com detalhes. Eu pegava pesado com os internos. Nem sempre é o que você exige, mas a forma como você fala. Isso pode denotar para a pessoa que você está pressionando. E quem é da medicina sabe que pressão é um contínuo, acontece dia após dia. Ela passou o caso da seguinte forma: paciente fulano de tal, tantos anos de idade, que foi operado de uma úlcera gástrica estrangulada. Aí eu fiquei ouvindo, eu deixei que ela falasse. O paciente estava no segundo dia de pós-operatório, a gente chama segundo DPO, de uma rafia, de uma sutura, de uma úlcera gástrica. Pedi para ela explicar a fisiopatologia do estrangulamento de uma úlcera gástrica. E nesse momento, ela conseguiu perceber que tinha falado uma coisa que não faz sentido. As úlceras gástricas não estrangulam, elas perfuram. E em medicina, em cirurgia geral, quando você fala estrangular, significa que uma estrutura está sendo comprimida por uma passagem que é muito pequena para que essa estrutura tenha vazão, para que ela passe. E aí a gente chama isso de estrangulamento. Quando você tem sofrimento do órgão por compressão dos vasos, compressão das artérias que nutrem aquele órgão, a gente chama isso de estrangulamento. E falando nisso, que úlcera não estrangula, mas perfura, as estruturas que sofrem estrangulamento vão dar origem ao conceito de hérnia. É a passagem de um órgão para outra região que não lhe é natural. Então você pode ter uma hérnia diafragmática, uma estrutura do abdômen entrou pelo diafragma e foi para o tórax. Você pode ter uma hérnia de hiato esofágico, que é quando parte do estômago entra no forame, entra no orifício que o esôfago passa no diafragma. Chama-se forame esofágico, e aí a hérnia hiatal passa pelo hiato esofágico. Esse forame que eu falei é o hiato esofágico. Hiato é espaço. Falando de hérnia abdominal, tem 3 hérnias que são epônimos, que vale a pena você saber, porque cai em prova e denota, quando você define essas hérnias, quando alguém perguntar, que você estudou, que você está sabendo do que está falando. Então as hérnias que podem encarcerar e estrangular, basicamente a diferença é que no encarceramento você não tem sofrimento vascular no ponto de causar necrose do órgão, e estrangulamento sim. São a hérnia de Richter, a hérnia de Littré e a hérnia de Amiens. A hérnia de Amiens, letra A, é causada pela saída, pela passagem do apêndice secal, aquele da apendicite, por um orifício na parede abdominal, e dessa forma pode acontecer um encarceramento ou um estrangulamento. Estrangulamento quando você tem isquemia e necrose já. Encarceramento é só quando ela passa e não volta. Hérnia de Littré, falando um francês aqui meio puxado, a hérnia de Littré significa a passagem do divertículo de Meckel por esse orifício. Então, quando o conteúdo herniário, que a gente fala, o conteúdo herniário é o que está dentro da hérnia, é formado pelo divertículo de Meckel, a gente fala que é a hérnia de Littré. É a hérnia de Richter. Vou colocar aqui um desenho, não sei se vai ser em alta resolução, vou procurar no meu banco de fotos ou de desenhos alta resolução. É a passagem da borda antimesentérica do intestino delgado por um orifício, e essa passagem pode levar a encarceramento ou estrangulamento, mas não vai causar obstrução intestinal, vai causar semi-obstrução ou semi-oclusão intestinal. Por quê? Porque a alça não passa toda pelo orifício, passa só a borda antimesentérica. O outro lado, uma parte da alça está com o mesentério
e o outro lado não está mais com o mesentério, é a parte livre, a parte antimesentérica. E isso pode levar a um quadro de dor abdominal e você pode ter, caso tenha estrangulamento, necrose, porém só dessa parte que passa pelo orifício herniário. E daí, Franklin, qual a importância disso? Ora, você pode ter um paciente com um quadro de dor abdominal, melhorou com os analgésicos, não tem oclusão intestinal, porém, depois, já que houve estrangulamento, no exemplo aqui, você pode ter uma necrose dessa parede, e aí a parte da alça que não está necrosada volta para a cavidade peritoneal, e dessa forma vai acontecer peritonite, podendo levar o paciente a um quadro gravíssimo. O tratamento vai ser cirúrgico, então não esquece dessas 3 hérnias que são epônimos. Existem outras, inclusive quando você vai estudar hérnia inguinal e no seu tratamento é um mar de epônimos. Então, hérnia de Amiens, que é o apêndice secal, hérnia de Littré e a hérnia de Richter.